Oi pessoal, vamos então à nossa aula 7. Como proceder ao identificar esses sinais de abuso sexual na criança ou adolescente? Então vamos lá refletir um pouquinho sobre o que a gente deve fazer ao estar em posição de ouvinte dos relatos da criança que sofreu ou está sofrendo algum tipo de abuso. Então muitas vezes a criança ou adolescente que sofre abuso vai se sentir seguro no ambiente escolar. Então, o ambiente escolar é muito propício para que a criança peça ajuda, tá? Porque ela se sente segura, ela se sente acolhida, ela tem confiança nos seus professores, nos educadores, nos profissionais que estão ali trabalhando, atuando dentro da escola, de modo geral. Então, é preciso que os profissionais da escola saibam como eles vão agir quando eles receberem o relato da criança, porque muitas pessoas não sabem como lidar com a situação, não faz nem ideia de como vai agir, o que deve fazer quando receber o relato dessa criança. Então vamos ver aqui quais são as recomendações. Então a primeira atitude dessa pessoa é tranquilizar essa criança e garantir para a criança que vai ajudá-la, tá? Então, falar para a criança que vai ficar tudo bem, que a situação vai se resolver e garantir ajuda para a criança, tá? Garantir essa ajuda. Passar confiança para a criança. Você pode confiar em mim, eu estou aqui, eu vou ajudar você, tá? Então, passar essa tranquilidade aí para a criança, quando ela faz o relato. É preciso ouvir com atenção a criança, estar atento, gravar ao máximo os detalhes que a criança está falando para poder fazer o relato depois para os órgãos responsáveis, mas claro, sem fazer muitas perguntas para a criança, porque isso pode deixar a criança assustada e fazer com que ela negue os fatos posteriormente e que ela desista de pedir ajuda, de contar para aquela pessoa o que ela está passando, tá? Após, ouvir esse relato, é claro que é preciso fazer a denúncia. Então, o local mais indicado é o conselho tutelar. Fazer essa denúncia, chamar o conselho tutelar, sem expor a criança, sem fazer alarde sobre a situação, sem sair contando para todos os demais funcionários da escola, manter sigilo sobre a situação, tá? E já comunicar o conselho tutelar, que vai tomar as devidas providências, vai fazer a visita na escola, a visita à família, vai colher o seu relato sobre o que a criança disse. Por isso que eu disse que é importante ouvir com muita atenção para saber relatar depois para os conselheiros o que a criança disse, tá? Fazer essa relação com os comportamentos, os sinais que a criança apresenta dentro da escola, para que os conselheiros tenham o máximo de informação para poder tomar uma atitude e resolver a situação. Fazer o relato, claro, relatar a situação, explicar o que a criança disse aos conselheiros, que eles tomarão as devidas providências. E por que é importante que a pessoa que está ali em posição de ouvinte não faça um interrogatório sobre o que a criança relatou? Porque quem tem o preparo para fazer as perguntas certas da maneira certa é um profissional especializado, um psicólogo, uma psicóloga, tá? Que vai colher esse relato da criança, que vai fazer essa conversa para entender os fatos sem traumatizar a criança, sem agravar a situação que ela já está vivenciando, tá? As perguntas erradas, feitas da maneira errada, podem causar traumas que a criança não vai mais esquecer, ou podem fazer com que a criança se cale em relação a essa situação. Então, por isso que é importante você ouvir, você tranquilizar a criança, mas não tentar fazer uma investigação, tá? Porque você, como profissional ali da área da educação, não está preparado para isso. É por isso que a gente chama o conselho tutelar, que vai entrar em contato com
psicólogos que vão tratar dessa criança, que vão fazer essa conversa aí para colher esse depoimento, né, da criança sobre o que ela está vivenciando, mas utilizando toda uma estratégia, toda uma técnica para que isso seja feito de uma maneira lúdica, sem traumatizar a criança. Então já vamos passar aqui diretamente para a aula 8, para quem denunciar casos de abuso sexual infantil. São aulinhas bem breves, então vamos fazer aqui na sequência. Então, quando a gente percebe, né, algum tipo de sinal de que a criança pode estar vivenciando uma situação de abuso, é importante fazer a denúncia, como nós já conversamos nas aulas anteriores. Mesmo que não se tenha certeza que seja apenas uma suspeita, é preciso fazer essa denúncia, tá? Para ter a certeza de que a criança está bem ou não. E se ela não estiver, os órgãos responsáveis tomarão as devidas providências. Por isso que é tão importante que exista essa proximidade entre a escola e o conselho tutelar. É importante que exista esse diálogo para que em qualquer situação, e aqui, claro, não só de abuso sexual das crianças, mas de outras situações de maus tratos, o conselho tutelar seja acionado e faça essa verificação da situação. Então, para quem que a gente vai fazer a denúncia? Conselho tutelar, primeiramente. Se você não tem essa confiança com o conselho tutelar da região, Disque 100, tá? O Disque 100 é um canal assim que você tenha absoluta certeza que a sua identidade será preservada. A própria delegacia de polícia, CRAS da região, CRES da região também, que são órgãos aí de assistência social que também farão o direcionamento para o conselho tutelar. Por isso que eu disse que primeiramente conselho tutelar, porque geralmente essa denúncia ela vai ser direcionada, mesmo que você faça por outros canais de denúncia, para o conselho tutelar da região, que tomará as providências, fará as visitas para conversar com a família, com a criança, possivelmente fazer visitas na escola para conversar com os educadores dessa criança, os professores, se perceberam sinais de abuso, quais foram esses sinais, para entender toda a situação e acabar com essa situação que está violando o direito da criança ou do adolescente. Então, esses são os principais órgãos de denúncia e, é claro, nunca deixar de denunciar quando perceber esses sinais. Galera, a escola humanitária não possui vínculos políticos nem empresariais. Por isso, a sua participação é fundamental na construção desse projeto. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma aula e, se você quiser, pode contribuir diretamente através do nosso Pix ou então do Apoie-se. Até a próxima aula!